Voltamos agora com Rede Notícia, 12h39 em Belo Horizonte. A gente começa a conversar agora com a deputada estadual Lohana França, do PV. Ela é líder da bancada feminina da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e também vice-presidente da Comissão de Ética do Parlamento Mineiro. Deputada, obrigado por você estar aqui conosco no Rede Notícia. Vou começar já com uma provocação que eu sempre tenho feito aos deputados de oposição ao governo Zema. Propag ele foi um desenho feito por partidos da base do governo Lula, que são de oposição a Zema. Muito se discutiu da possibilidade, todo mundo sabe, isso eu acho que é mais que recorrente e unanimidade entre todos, que permanecer no regime de recuperação fiscal frente às possibilidades do Propag era suicídio por parte de qualquer autoridade política em Minas Gerais. Levaria o Estado à bancarrota e isso está mais que provado. O que ainda faz travar alguns projetos que, de acordo com o Estado, são necessários que passem, como, por exemplo, levar em consideração a possibilidade de federalização de CEMIG e de Copasa, e que esses projetos, por exemplo, nem andaram ainda, estão parados nas comissões. O que hoje trava isso, já que poderia ser a solução do que falta de dinheiro, porque precisa se passar os projetos para depois as avaliações virem. As avaliações não vêm. A gente não sabe de fato quanto que cada um desses ativos vale. O que está faltando para esses projetos andarem? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Janaína. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Que alegria estar aqui com vocês para a gente poder fazer esse bate-papo na Rede Notícia. Então, assim, eu acho que, primeiro, é importante a gente colocar alguns pontos. Eu estou na bancada de oposição ao governo do Estado, fui vice-líder da bancada, hoje ocupo a posição de liderança da bancada feminina e a gente tem acompanhado de perto esse processo de construção do Propag. Então, primeira coisa que a gente precisa dizer é, o governo do Estado queria o regime de recuperação fiscal. O governador Romeu Zema advogou durante 6 anos pelo regime de recuperação fiscal. Ele passou o seu primeiro mandato inteiro e os 2 anos do segundo mandato tentando aprovar o regime de recuperação fiscal, que penalizaria os policiais militares, penalizaria as professoras, penalizaria todos os trabalhadores da saúde do Estado, impediria concursos, impediria reformas em rodovias, tudo. Então, a oposição foi que desenhou e deu ao Estado a possibilidade de um programa alternativo, que é o Propag, que é muito melhor. O problema, André, é que não dá para vestir um robô da inteligência artificial de jornalista e chamar de jornalista, dá? Vocês aceitariam isso? Não aceitariam. O que eles estão querendo fazer é isso. Eles estão vestindo um monte de projeto de privatização com roupa de Propag e tentando vender como se Propag fosse. E aí, quem está assistindo a gente, a dona de casa que está terminando de arrumar as coisas do almoço, quem está se preparando para ir levar menino para poder fazer qualquer atividade de férias agora nesse período, sabe muito bem que não adianta tentar enganar o mineiro. A gente não é bobo. E o governador está tentando fazer isso na Assembleia. Ele está tentando vestir um projeto de privatização da CEMIG, mesmo com a população sendo contra a privatização da CEMIG, de necessário para o Propag, e quer chantagear a gente para a gente aprovar. Eu, enquanto puder, serei uma das que vai resistir a esse processo. Então, a gente já aprovou vários projetos do Propag. A gente aprovou, para quem não sabe, está assistindo a gente, são 11 projetos desse pacotão do Propag. A gente já aprovou o projeto que permite passar os créditos previdenciários, a gente já aprovou o projeto que permite a saída do regime de recuperação fiscal e a entrada no Propag, esses já aprovados em primeiro e segundo turno, e a gente já aprovou a federalização da Codenge e da Codemig. Então, nós não estamos segurando os projetos do Propag. O que a gente está é fazendo um filtro daquilo que é necessário para o Propag efetivamente e aquilo que não é. Quer um exemplo? Muito simples. O governo está tentando aprovar um projeto de mais de 300 imóveis para serem vendidos. Esses, inclusive, já receberam até avaliação prévia. A Secretaria de Fazenda Nacional já disse, quero esse, não quero aquele. Pois é, só que olha que loucura. O texto do Propag não prevê entrega de imóveis. O texto do Propag prevê entrega de ativos, prevê pagamento em dinheiro e prevê a entrega de dividendos de estatais ou federalização por inteiro dessas estatais. A gente poderia ou dar os dividendos da CEMIG ou dar a CEMIG, por exemplo, para o governo federal. Não prevê entrega de lote ou entrega de universidade com uma folha de pagamento robusta, porque entregar o ENG, por exemplo, tem imóveis muito valorosos lá, mas é uma baita folha de pagamento. Então é por isso que
que a gente tem sido resistente a alguns. E é interessante, Lohana, isso que você está falando aí, explicar, né, para a população o Propag, realmente. Sim. O que é o Propag? Muitas pessoas escutam, sabem o que está acontecendo, mas não entendem o Propag. O Propag, obviamente, vai trazer benefícios para o Estado em relação à dívida que o governo deve, 165 bilhões aproximadamente, mas também tem que validar alguns riscos, né? Tem os riscos que o governo está propondo igual isso que você acabou de falar. E quais são esses riscos para o nosso Estado? Janaína, isso que você trouxe para mim é uma das coisas mais centrais e é o que mais me move na política. Eu acho que a gente tem um problema sério quando a política fala num linguajar que as pessoas não dão conta de entender. E que nós que estamos na política é que temos que nos virar para dar conta de falar de um jeito que todo mundo entenda. Eu sou professora, né? Então eu aprendi que se o que eu estou falando os outros não estão entendendo, talvez eu não sei tanto assim do que eu estou falando. Deveria estudar um pouco mais. Acho que uma coisa que a gente precisa deixar clara em relação ao Propag é que ele é uma forma melhor de pagar a dívida. Como se a gente devesse R$1.000 para um vizinho nosso e aí o nosso vizinho só aceitasse receber em 2 de 500. 2 de 500 aperta todo mundo, né? Não é qualquer pessoa que pode pagar 2 parcelas de 500. E o Propag chega e fala assim, não, pode ser 10 de 80. 10 de 80 a gente ainda vai ter um desconto. 10 de 80 a gente ainda vai conseguir pagar com desconto no fim das contas, numa parcela melhor, e eu ainda vou poder trocar a geladeira da minha casa se eu estiver precisando, ou vou poder contratar uma ajudante para me ajudar no contraturno da escola do meu menino. O Propag é isso. Em vez da gente pagar em 2 de 500, a gente vai poder pagar em 10 de 80 e vai poder melhorar uma coisinha ou outra na nossa casa que a gente precisa fazer. Os riscos, eu entendo, que não estão no texto do Propag em si, até porque o texto foi construído com a bancada mineira federal. O que eu entendo é que os riscos estão no que o governo do estado tem tentado chamar de Propag, como a exemplo, a privatização da CEMIG, a privatização da Copasa, a entrega desses imóveis. O governo do estado foi capaz de dizer, Janaína, que o edifício do Risoleta é um edifício subutilizado. Pelo amor de Deus, quem está assistindo a gente com certeza tem algum familiar que tratou no Risoleta. Então, esses são os riscos, na minha opinião. A gente está conversando com a deputada estadual Lohana França, do Partido Verde. Ela é líder da bancada feminina na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, Direitos da Mulher da Assembleia e também vice-presidente da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa. Lohana, eu vou fazer uma pergunta para você responder para a gente na volta do intervalo. Uma das coisas hoje que está se discutindo também na Assembleia, saindo de Propag, é a possibilidade de instalação do serviço social autônomo para a gerência dos hospitais da rede FEMIG. E aí tem também a questão dos hospitais regionais, que estão em construção e que o governo diz que não tem dinheiro, não tem condição de contratar pessoal para... efetivo para esses hospitais e que isso teria que ser feito via SSA. Queria saber a sua opinião sobre esse assunto depois do intervalo, tudo bem? Beleza. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta e seguimos aqui com o nosso Rede Notícia, 12 horas e 49 minutos. A gente continua a conversa com a deputada estadual Lohana França, do PV. Lohana, te fiz uma provocação justamente por conta da questão dos hospitais regionais. Foi uma das bandeiras do atual governo, lá no primeiro mandato. Vou cumprir as obras que estão paradas dos hospitais regionais. Já são 6 anos, quase 6 anos e meio, 2 mandatos. E não saiu nenhum do papel. Parece que o primeiro agora sai, que é justamente numa região de onde é originário, né, de Divinópolis. E o governo foi claro, já foi claro, categórico, até mesmo no próprio estabelecimento da PPP que vai fazer funcionar esse hospital de Divinópolis. No PPP, eles não são na questão da contratação de uma entidade federal, na parceria. Não tem condições de contratar por concurso público os profissionais para essa área. O serviço social autônomo que está em tramitação na Assembleia é a solução para isso ou você acha que é mais um obstáculo, uma pedrinha para tropeçar? São coisas diferentes. Eles não estão propondo o serviço social autônomo para a gestão dos hospitais regionais. E eu entendo, inclusive, que a lei de responsabilidade fiscal impõe limitações. Eu sou uma pessoa de esquerda, mas sou uma pessoa que está conectada com a realidade. A LRF impõe limitações ao gasto com o pessoal. Isso é um fato. E a gente não tem muito para onde correr, uma vez que o Tribunal de Contas, quando a gente atinge o limite máximo enquanto Estado do gasto com o pessoal, quando a gente atinge, o Tribunal de Contas bate na porta e bate na porta corretamente, porque tem que ser feito o cumprimento da lei.
Então, a gente tem uma discussão para ser feita em relação a como que a gente faz com o pessoal na ampliação dos atendimentos públicos do Estado, não só na saúde, na educação. E aí eu entendo que na saúde, por exemplo, a gente tem organizações sociais corruptas e envolvidas com tudo que tem de pior, e a gente tem organizações sociais sérias e que podem ser levadas em conta num processo em que a própria limitação legal impede que a gente faça um amplo concurso, que seria o que eu inicialmente defenderia, inclusive pelo que eu defendo, do SUS público, gratuito e feito por servidores. Agora, a questão da finalização dos hospitais regionais, ela é diferente de tudo isso, ela é um terceiro ponto. Perceba, um ponto é sobre o serviço autônomo, o outro ponto é sobre quem vai ocupar esses hospitais do ponto de vista de trabalhadores, se vão ser concursados, efetivos ou se vão ser contratados, e um outro ponto é a finalização dessas obras. É um absurdo o governo não ter finalizado essas obras ainda, porque o dinheiro está em caixa. É importante que quem está assistindo a gente saiba que esse dinheiro é do acordo do crime da Vale, que o governo do Estado já recebeu. Então, esse dinheiro está no caixa do Estado e o Estado não finaliza as obras. Então, dos mais de 10 hospitais, acho que são 11 hospitais, o governo se comprometeu a terminar Teófilo Otoni, Governador Valadares, Divinópolis, Sete Lagoas e Juiz de Fora. Juiz de Fora, eles já mandaram um ofício falando que não vão mais terminar. Avisaram a prefeita por ofício. É assim que o governo Zema trata uma cidade tão importante, uma região tão importante. Divinópolis, eles vão terminar efetivamente porque, assim, há uma questão política ali, né? Um senador da República da cidade que pode ser uma pedra no sapato grande do governo do estado quando as demandas da região não são atendidas. Teófilo Otoni, eles estão relativamente adiantados, mas não entregaram. Governador Valadares, acho que está na mesma situação. E Sete Lagoas, e Conselheiro Lafayette, permanecem também sem finalização. Então, o que está sendo feito desse dinheiro e por que essas obras não estão acontecendo? Num governo que fala a todo momento sobre a sua eficiência, sobre a sua condição de gestão e muito honestamente, se o governador Romeu Zema fosse funcionário aqui da TV e se comprometesse com 5, 6 projetos grandiosos dessa forma e ao final do seu tempo de contratação não tivesse entregado nenhum deles, ele seria funcionário aqui ainda? Não seria. Essa foi uma grande bandeira de campanha dele, um grande palanque eleitoral. E eu vou te contar que é cansativo receber no meu telefone mensagem, ligação de gente sofrendo, precisando de cirurgia ortopédica, cirurgia de todo tipo, que o hospital poderia e deveria estar atendendo, mas não está. Então, o que eu percebo é, lá em Divinópolis a gente não vai estar nessa situação, porque lá não vai ser privado, vai ser um hospital federal, um hospital universitário, entregue para a Universidade Federal de São João del Rei, já que o presidente Lula já sinalizou positivamente, mas a gente precisa acompanhar quais vão ser as OSs, se o caminho decidido pelo Estado for esse mesmo, que vão ganhar a execução dos outros hospitais quando eles forem finalizados, já que a LRF efetivamente põe uma limitação do ponto de vista da ampliação dos concursos. E, deputada, virando um pouquinho a chave ao assunto, uma das bandeiras, né, um dos pilares do seu mandato é a representatividade feminina na política, né, que é tão importante. E isso na Assembleia, essa bancada feminina na Assembleia cresceu em muito, é uma das maiores atualmente, é a maior da história, né? E, infelizmente, a gente vê muitos ataques ainda às mulheres pelo fato de ser mulher. E você tem um trabalho muito ativo em relação a isso, né? A defesa da mulher, o protagonismo da mulher, incentiva as mulheres. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Essa é uma das pautas que mais brilha meus olhos, porque quando a gente está falando da defesa das mulheres, a gente está falando da defesa de tudo o que mais importa, na minha opinião. Da defesa das famílias, da defesa da saúde pública, da defesa do meio ambiente. Defender as mulheres é defender todos os pilares da nossa sociedade, né? Porque quando a mulher não está em segurança, quando a mulher está sendo agredida, quando a mulher está sendo violentada, a gente tem um termômetro muito grande de como a sociedade está lidando com essas coisas que são tão fundamentais. Isso acontece, infelizmente, o tempo inteiro. O tempo todo, André, o tempo todo. Então, assim, a nossa bancada é muito boa. São deputadas de direita, de esquerda e de centro, deputadas municipalistas, deputadas de pauta legislativa, muito profunda, muito competente. Então, a gente tem desde a deputada mais jovem do país, que é a deputada Chiara Biondini, e deputadas consolidadas, que já foram reeleitas várias vezes, como a deputada Ione Pinheiro. Então, a gente tem deputadas que nos orgulham muito e que fazem política de forma muito diferente entre si e que convergem em alguns pontos. Então, agora, por exemplo, a gente teve uma convergência grande na aprovação de emendas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias que melhoram a execução da Lei Maria da Penha aqui no Estado. Que é um exemplo? A gente tem um problema sério com o homem que comete violência doméstica. Porque esse país fez uma opção na Constituição de 88, quando a gente não quis nem pena de morte, nem prisão perpétua. Quem está assistindo pode concordar ou discordar, mas isso já está na Constituição e foi decidido pelos constituintes lá em 88, né? Então, o cara vai lá, ele comete um episódio de violência doméstica, ele é preso, cumpre pena, e quando ele sai, ele vai se relacionar com outra mulher.
esse homem está vivo, voltou para a sociedade, ele vai se relacionar com outra mulher. E se não for feito um processo de reeducação desse indivíduo, ele só vai mudar a vítima. Bom, só para um parêntese, e não é pela falta do bom trabalho da Polícia Civil e da Defensoria Pública de Minas Gerais, porque o trabalho que eles fazem é milagre. É espetacular. É espetacular, só fechando esse parênteses. Mesmo com pouco pessoal, mesmo com pouco investimento do Estado, eles fazem muito. Então, o que a gente precisa? A gente colocou na LDO, por exemplo, uma emenda para que a gente garanta a ampliação desses serviços de reeducação desses sujeitos que cometem violência doméstica quando eles são reintegrados à sociedade. Não, porque isso aí não pode nem ser chamado de homem cá entre nós. Pois é. Isso é um pensamento meu, me desculpe. Eu acho eles terríveis também. Mas é isso, a opção do Constituinte foi pela reeducação. A opção do Constituinte não foi pela pena de morte nem pela prisão perpétua. Então esse homem volta à sociedade e ele precisa ser reeducado para que a gente não garanta que outra mulher vai ser vítima. Então essa é uma emenda, por exemplo, com amplo apoio de todos os deputados. Sim. E a gente sempre vai caminhar junto quando for para combater o câncer, quando for para falar de defesa dos direitos da mulher, quando for para falar de defesa das nossas crianças, de ampliação de vaga de creche. Então, eu tenho muito orgulho de estar nessa posição hoje, com o apoio de deputadas de campos ideológicos diferentes do meu, mas a gente tem muito para fazer ainda e eu espero que no ano que vem essa bancada seja ainda maior, com mais representatividade, porque Minas Gerais precisa. Rapidinho, 30 segundinhos. Você falou de aumento de bancada. Lohana, ano que vem, a possibilidade da reeleição para a Assembleia Legislativa ou pensa num voo mais alto aí, Senado? Senado não sei se você tem idade, não. Não tenho, não. Não tem idade, mas deputada federal, tem algum pensamento disso? Sonho que sonha sozinho não vira realidade, né? Raul Seixas cantou isso. O sonho tem que ser sonhado junto para virar. Tem uma construção interna do meu partido, do Partido Verde, do grupo de pessoas que caminham comigo, para uma pré-candidatura a deputada federal. A gente tem construído, sentido o terreno, mas eu estou sempre à disposição dos mineiros para o cargo que eles entenderem que eu sou necessária e que eu farei diferença para ocupar. Deputada estadual Lohana França, obrigado por você ter participado aqui com a Obrigada, gente. Portas abertas. Obrigada. Já se sinta convidada para outras vezes. É um prazer tê-la aqui conosco. Estamos juntos, sempre. parabéns. Essa Obrigada. oxigenação da política com uma figura representativa, como é o caso da senhora, jovem e mulher, eu acho que é tudo que a gente precisa para poder mudar esse estado, mudar esse país Renovação, que já né? cresceu, já passou tanta coisa, mas continua machista, continua sexista, continua tão retrógrado para tanta coisa, a gente precisa mudar essa realidade. Precisa Com mesmo. certeza. Contem Obrigada. comigo. Obrigada. Termina aqui o Rede Notícia, agradecendo a você, a sua companhia que está nos assistindo na TV Horizonte, no canal 30.1, nos ouvindo na América FM, nos 107,1 e na Cultura M, nos 830 kHz. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, TV Horizonte Oficial, mais de 10 mil inscritos e também no Rádio América Oficial. E nós também estamos no YouTube, viu, gente? Se inscreva no TV Rede Notícia TVH e também TV Horizonte.oficial. E agora você vai ficar com bola na rede com o Júnior Brasil. E não esquece de também ouvir a gente no Spotify, tá certo? Essa entrevista, mas tá lá, Rede Notícia Entrevista. Segue com a programação da TV Horizonte, da América FM e da Cultura M. Amanhã a gente tá de volta ao meio-dia. Boa quinta-feira para vocês. Boa tarde, até mais. Tchau, tchau.